Salve, moçada! Atendimento prioritário é a nossa dica em direito da pessoa com deficiência no dia de hoje, no TSE unificado aqui o nosso projeto Sem Dicas. Olha só, não é porque a pessoa com deficiência ela é plenamente capaz que ela não merece algum tipo de proteção. E ela terá dentro do estatuto diversas formas de você proteger a pessoa com deficiência. Uma dessas formas é você dar a ela atendimento prioritário. E é por essa razão que a pessoa com deficiência, por exemplo, se ela chegar lá para um atendimento médico, né, tiver um monte de gente, ela vai ser atendida por primeiro, certo? Por quê? Porque ela pode ter mais dificuldade de permanecer ali, mais dificuldade de se locomover, né? Então ela vai precisar de auxílio, ela não pode ficar tanto tempo longe de casa, se eventualmente ela faz uso de uma medicação, se faz uma fisioterapia, ela tem outras obrigações, por isso ela fura fila. Ok? Só que a regra do atendimento prioritário, ele vai muito mais além, ela vai muito mais além de simplesmente você furar uma fila, certo? O que diz o nosso artigo 9º? Fala o seguinte, que o atendimento prioritário, pessoal, vai abranger a questão de prestação de socorro. Olha que interessante. Então, se a pessoa com deficiência, né, precisar de algum auxílio emergencial, ela vai ser atendida por primeiro. É claro que o próprio parágrafo 1º do artigo 9º vai dizer o seguinte, olha, tem que olhar para o protocolo médico. E aí é o seguinte, a pessoa com deficiência chegou lá no hospital para fazer um atendimento de rotina. E aí, por alguma razão, chega alguém acidentado, né, sofreu um acidente de carro, por exemplo. Né, eu pergunto para você, quem vai ser atendido antes? A pessoa que está ali toda estrupiada, né, correndo risco de eventualmente vir a falecer em razão do acidente, ou a pessoa com deficiência que tem a preferência legal? Nesse caso, a preferência circunstancial se imporá. Ou seja, ela tem prioridade de atendimento, porém, nada impede que você leve em consideração alguns protocolos médicos e que circunstancialmente você dê prioridade a outra. Perfeito? Ótimo. Atendimento em instituições e serviços públicos, na mesma esteira. Disponibilização de recursos. Então, o gestor público, quando ele for elaborar uma política pública, ele deve dispor de recursos prioritários para atender a pessoa com deficiência. Disponibilização de pontos de parada, né, que possam ser acessíveis, que permitam à pessoa com deficiência poder embarcar em segurança prioritariamente, desembarcar da mesma forma. Né? E eu fico sempre pensando, né? Se fala que o atendimento prioritário, que a prioridade é de embarque e desembarque, né? Aí vai você, né? Não sei se você já andou de avião, mas vai você falar em desembarque prioritário da pessoa com deficiência em avião. É um caos, né, pessoal? É um caos. Acesso a informações e disponibilização de recursos de comunicação, tá? Recebimento, né, da restituição do IR, né, pessoal? Vou colocar aqui só a palavra restituição. E aí, em complementação, já digo o seguinte, eu estou dizendo que a pessoa com deficiência tem isenção de IR? Não. Ah, professor, mas ela tem isenção, por exemplo, ali no IPVA para adquirir um carro. Veja, é uma questão estadual, não tem nada a ver com isso aqui. Aqui eu estou dizendo o seguinte, a pessoa com deficiência, se ela tiver rendimentos tributáveis, né, no ano ela vai fazer a declaração de imposto de renda referente ao ano anterior, vai entregar e se tiver valores a restituir, ela restitui por primeiro. A regra na Receita Federal é o seguinte, quem antes declara, antes recebe a restituição se tiver. No caso da pessoa com deficiência, ela pode ter mandado a sua declaração lá no último dia, ela vai receber por primeiro. Tá aqui, certo? Então, é isenção? Não. É prioridade na restituição do IR. E ainda, preferência no trâmite processual, tanto em processos judiciais quanto em processos administrativos. Você vai colocar um carimbão na capa do processo e o processo vai ser analisado por primeiro e não vai seguir a ordem cronológica de conclusão ou a ordem de se analisarem os processos mais antigos. Ok? Legal. É importante que você saiba que esses direitos que nós estamos vendo aqui, ou mais especificamente esses que eu estou circulando em azul aqui, eles são extensíveis também ao atendente pessoal e ao acompanhante da pessoa com deficiência, certo? Os dois últimos não, até porque são personalíssimos, então você não vai dar ao atendente pessoal ao acompanhante prioridade para recebimento e restituição do IR, o trâmite processual privilegiado, perfeito? Para os seus processos. Mas, eventualmente, você permitir ali que ele possa ingressar, embarcar ou desembarcar com prioridade faz todo sentido para
para que possa acompanhar e estar junto da pessoa com deficiência, para que possa, né, ser ali o seu atendente pessoal e prestar auxílio necessário àquela pessoa. Beleza? Ficamos por aqui. Ótimo. Abraço, moçada.